Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a Série D, pois neste final de semana vai começar a fase de quartas de final com os jogos de ida. E por que essa fase é tão importante? Pois é o momento onde se define quais são os times que vão subir para a Série C do ano que vem. 8 equipes sobreviveram, né, das 64 que começaram, só 8 sobraram e passaram pelas oitavas e agora estão a apenas 2 jogos de conquistar o tão sonhado acesso à Série C. São 4 confrontos, o vencedor de cada confronto segue para as semifinais da Série D, segue em busca do título, mas ganha o prêmio principal, que é o acesso. Então, bora falar um pouco mais sobre cada um desses 4 jogos que prometem bastante emoção desde os jogos de ida. Então, já peço você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força, né? Compartilhando com seus amigos que são fãs de futebol alternativo, fãs de futebol brasileiro, que são torcedores de algum desses times, deixem nos comentários. Bora iniciar. É sempre bom lembrar que os confrontos das quartas são definidos via classificação geral, ou seja, dos 8 que sobraram, você pega o time de melhor classificação contra o time de pior classificação, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Segue essa a classificação para definir quais são os confrontos. E quem fez a melhor campanha foi o Maringá. Maringá, que já era desde da Série D começar o favorito, um dos favoritos, por tudo que vem fazendo nos últimos anos, o projeto cada vez crescendo, que consegue bater de frente a nível estadual com o Atlético e Curitiba. Nesse ano brigou pelas primeiras posições, chega em final, que vem fazendo boas campanhas de Copa do Brasil. Lembrar que no ano passado, em 2023, chegou a ganhar o jogo de ida contra o Flamengo. E esse ano também, apesar do fez jogos duros, vem fazendo um bom papel também, mas vem faltando se passar mais na Série D, o projeto solidificar ainda mais. E agora vem com uma grande campanha, é a melhor equipe da competição até aqui, foi primeira no seu grupo, inclusive que tinha Inter de Limeira. As equipes já se enfrentaram tiveram um empate e também uma vitória do Maringá, jogos bastante equilibrados, que já está tônica o que vai ser esse confronto. Contra a Inter de Limeira, que também é uma equipe que já está há alguns anos na Série D, um projeto interessante dentro do interior de São Paulo, um clube que em 2017, por exemplo, estava disputando a final da Série A3 do Paulista, que na década passada chegou a estar na quarta divisão, que até então era o lugar mais baixo dentro da pirâmide do futebol paulista, mas conseguiu se reerguendo. Por exemplo, outro time da cidade de Limeira, para quem não conhece, é a Independente de Limeira. Chegou a estar em divisões mais altas que o Inter, em algum momento da década passada. Hoje, ao contrário, a Inter foi se organizando novamente e vem crescendo, desde o chegar à primeira divisão paulista e vem se mantendo desde então, faz alguns anos. Mas, além disso, vem também investindo em estrutura, é um time que cada vez se estrutura melhor fora de campo para fazer esse crescimento ser cada vez mais sustentável e a longo prazo também. Mas faltava uma boa campanha, uma campanha mais de destaque na Série D, e ela finalmente vem. Um ano que fez uma grande campanha no Paulista, sendo uma das surpresas, se classificando, deixando para trás no grupo Mirassol e Corinthians. E mesmo perdendo técnico durante o campeonato da Série D, conseguiu manter força, conseguiu ser um time sólido, que teve confrontos difíceis no mata-mata contra a Avenida, e também agora na fase anterior contra o Nova Iguaçu, onde foi buscar a classificação fora de casa, mas mostrando ser um time bastante competitivo e muito sólido defensivamente, isso ajudando a Inter a chegar a esse confronto. O favoritismo é do Maringá, normal que seja, mas até pelo que foi o duelo dos dois times, promete muito equilíbrio. E a Inter de Limeira vai precisar ter que fazer esse resultado em casa. Jogo em casa, o Limeirão espera-se que tenha um ótimo público lá para apoiar a Inter e vai precisar fazer um bom resultado em casa. Uma vitória, porque eu acho que se deixar para decidir contra o Maringá fora, o Maringá venceu os 4 jogos no mata-mata até aqui, e em casa ainda mais forte, acho que vai ficar uma situação complicada, porque lá deve ter estádio bastante lotado. Seguindo, confronto dos quase, né? Duas equipes que nos últimos anos vêm sendo estigmatizadas por ficarem no quase, ou por serem decepções dentro da Série D. Estou falando de Brasiliense versus Retrô. Dois times que em muitos desses anos recentes chegaram com muita expectativa, seja pelo investimento, ou caso do Retrô, da estrutura, etc. Seja o Brasiliense apostando muitos jogadores renomados e tudo mais. E e que criava expectativas, esperava grandes resultados e acabava não indo. São duas equipes que não chegavam nessa fase e que conseguiram esse ano. E que calhou o destino deles se enfrentarem. Ou seja, uma dessas cinas vai acabar. Ou vamos ter o Retrô conseguindo finalmente um acesso para uma divisão maior, ou vamos ter o Brasiliense subindo, voltando a estar entre as 3 primeiras divisões do futebol brasileiro, voltando a colocar o Distrito Federal entre as 3 primeiras divisões do futebol brasileiro, algo que não acontece faz algum tempo.
O Brasiliense que nessa temporada passou a apostar menos em medalhões e apostando mais no equilíbrio do time, acertando a forma como foi feito o investimento, montando um elenco mais equilibrado e forte, fez uma grande competição, tá terceiro número da campanha até aqui. E a maneira como passou pelo Brasil de Pelotas é uma maneira chocante. Acho que poucas vezes se viu um confronto tão desigual de um time dominar tanto o outro. E assim, né? Como se o Brasil de Pelotas fosse um pobre coitado que chegou por sorte. Pelo contrário, um time que vinha fazendo um bom papel, que na fase anterior eliminou a Água Santa vencendo a equipe paulista em Diadema, sem contar a tradição, a força jogando em casa. E o Brasiliense não tomou conhecimento, humilhou a equipe do Chavante, 4-1 na ida, 5-0 na volta, uma das maiores dominâncias já vistas na Série D, contra um Retrô que talvez num ano que empolgue menos que em comparação a outros. Já teve anos no Retrô empolgava mais, parecia com mais cara de acesso. E o time foi avançando, passando por pênaltis, decidindo fora de casa. Nessa última fase, chegou a abrir 2-0 jogando em Pernambuco. Parecia que ia ser algo mais tranquilo, mas sofreu demais contra o Manauara. O jogo foi para os pênaltis e aí conseguiu se classificar. Por pouco não rolou aquela pipocada do Retrô. E agora chega a essas quartas finais. O jogo de ida é na Arena do Pernambuco e a volta é do Cerejão, no Distrito Federal. Até pelo vencer no Retrô fora de casa, tudo mais, pela força do brasileiro foi mostrando, o Retrô também, assim como eu falei para a Inter, tem que fazer esse resultado em casa. Eu não vejo, eu acho que esse é um confronto talvez tenha um pouco mais, a diferença até maior também do que Maringá e Inter de Limeira. Eu acho que o Retrô, se ele não conseguisse sair do Arena do Pernambuco sem a frente do confronto, vai ficar muito difícil você classificar. O confronto contra o Manauara é um exemplo disso, de como a equipe fora de casa não existiu. A dificuldade que a equipe teve em repetir o nível que mostrou na Arena do Pernambuco. Então esse jogo de ida para mim é muito decisivo e pode encaminhar, porque se o Brasiliense sair da Arena do Pernambuco com um bom resultado, eu não vejo essa equipe perdendo o acesso em casa. Seguindo o duelo entre duas equipes nordestinas, para garantir pelo menos uma equipe no Nordeste na Série C do ano que vem. Estou falando de 13 versus Itabaiana, contra Paraíba e Sergipe. O Itabaiana começou o ano mal, mas foi mudando, as mudanças deram certo, o time foi embalando durante a Série D. Mesmo que não empolgue, foi avançando, fez valer o fator caso do Cearense para virar o confronto na segunda fase. E contra o Porto Velho mostrou muita resiliência, mostrou muita capacidade de ir buscar, de não desistir. Em casa, no jogo de ida, perdia por 2-0, foi buscar o empate nos acréscimos. No jogo de volta, em Rondônia, conseguiu, mesmo saindo atrás, foi atrás do placar. E nos pênaltis eliminou o Porto Velho, que era a grande surpresa da competição, para chegar a esse jogo do acesso. E enquanto que o 13 é o time de um dos melhores campanhas, um dos times mais regulares dessa Série C, fez uma ótima primeira fase. No mata-mata, faltou um pouco mais de desempenho em alguns momentos. No jogo contra o Altos, vem saída fora nas oitavas. E por muito pouco não foi eliminado em casa. Vencia por 1-0. Estava numa situação tranquila. Tinha que tomar 2 gols. E faltando ali na reta final do segundo tempo, tomou 2 gols. O jogo foi para os pênaltis. Aí conseguiu classificar. Então, um susto bem grande. E mostra como esse time tem que jogar um pouco mais. É um confronto em aberto. E Itabaiana já mostrou muita força fora de casa. Já mostrou na fase anterior contra o Porto Velho que pode sim, mesmo que não consiga um resultado em casa no Sergipe, ir buscar fora, contra um 13 que dá desses vacilos. Um time é o favorito, até por decidir em casa, no Campina Grande, com certeza o estádio vai estar lotado, vai estar um clima sensacional no Amigão para esse jogo de volta, mas é um confronto bem equilibrado. Bem equilibrado, acho que qualquer um dos times aqui que subir não seria surpresa. E para finalizar o confronto, o Iguatu contra a equipe do Anápolis, de Goiás. O Iguatu, que é um time novo até, e que vem crescendo bastante dentro do cenário de futebol cearense, agora dando um passo a mais, falando de Série D. É um time que vem boas campanhas no Campeonato Estadual, fazendo campanhas também em Copa do Brasil. Aos poucos vem ganhando seu espaço e logo na sua experiência na Série D já chega umas quartas de finais. É um time que é muito forte em casa e que dá um peso ainda maior para esse jogo de volta, para esse jogo de ida, na verdade, com o mando do Anápolis. Porque o Iguatu, em casa, lá no Sertão, é muito difícil de ser derrotado. O Anápolis, que veio do clube do Brasiliense, né, duas equipes do mesmo grupo chegando nessa fase. É curioso, e muitas vezes esse grupo do Centro-Oeste não é um olhado um pouco um patinho feio da competição, junto com um grupo lá dos times do Norte, e chegaram longe, mostrando força. É uma equipe que passou pelo Cianorte, que é um time bem competitivo, e um confronto bastante duro, nos jogos mais duros, conseguiu avançar. Eu acho que é um confronto bem equilibrado. O Iguatu vai apostar muitas fichas em decidir em casa. O fato de ser muito forte vai tentar desse jogo de ida, eu imagino o Iguatu jogando assim, com um pouco do regulamento embaixo do braço, tentando levar o confronto, deixar o confronto em aberto para decidir em casa. E o Anápolis
vai precisar também, assim como eu falei, a Inter contra o Retrô, eu acho que deixar para decidir fora vai ser complicado. Então tem que ir para cima. E duas equipes que, diferente, por exemplo, no 13, que geralmente está sempre batendo uma Série D, Brasiliense e Retrô, que são figurinhas caribadas, Maringá e Inter de Limeira também estão quase todo ano ultimamente disputando a competição. Tanto Iguatu quanto Anápolis não são aquelas cartas carimbadas, fazem mais longe, não são times que são conhecidos de estarem na Série D. Então esse jogo vale ainda mais para eles. Mas é isso, pessoal. Esse é uma prévia sobre os jogos de ida. Deixe aí nos comentários seus palpites, também para quem você está torcendo para subir na Série D. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força divulgando esse vídeo para ajudar quem está começando. Muito obrigado por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.